Bom dia, bem-vindos ao Innovation for the Future Resourcing Sessions. Nós hoje vamos fazer uma segunda parte da sessão anterior, que foi a sessão dos três mundos. Olá, Gil. Olá, Marco. Olá a todos também que nos estão a ver. A proposta para hoje é nós navegarmos fazemos uma segunda parte. Fiquei triste e zangado, também com medo, porque na última sessão nós, ao trazermos o mapa dos três mundos e cruzarmos com as três linhas de trabalho, nós basicamente fizemos só do Game World, a sombra do Game World, e que foi excelente. Eu gostei muito de fazer aquela sessão e fiquei com tristeza e raiva por não termos feito nas outras linhas. Portanto, a proposta para hoje é nós irmos para as outras linhas e trabalharmos as outras, portanto, fazermos uma segunda sessão desse trabalho e navegarmos por aí. Neste caso somos nós os dois, Gil. Eu vou ler o propósito destas sessões. Portanto, o propósito das sessões do Innovations for the Future Resourcing Sessions é criar espaços de transformação para as iniciativas do Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks de Possibility Management e de Regenerative Development, de forma clara, assertiva, que cuida da pessoa e que encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde estas iniciativas se encontram. Vou também projetar para vermos o mapa e darmos... E a minha proposta, Gil, é que fosses tu a apresentar o mapa, não é? Naquilo que tu sentes que é o momento. Eu vou pôr... Funciona para ti esta proposta? Sim, Marco. Ainda não vi o mapa, mas Sim, vou já vou pô-lo aí. Portanto, o mapa dos três mundos. E tu apresentares de acordo com o que tiver vivo em ti agora. Então, partilhar tela. Aqui está ele. Já apareceu, Gil, do teu lado? Já. Ok. Este foi o mapa que nós apresentámos na sessão anterior e que basicamente que diz que a todo momento nós temos estes três mundos a funcionar. O mundo do meio, que é o azul em baixo, é onde a gente tem que fazer, onde a gente faz coisas, há o tempo, há dinheiro, há pessoas, interações, há ações, há cuidar da casa, há deslocar para o trabalho, ou seja, é todo este mundo, estas ações visíveis. Depois nós todos somos guiados pelo mundo de cima, não é? Pelo aquilo que queremos criar, a regeneração, a evolução, espaços belos, amor, haver integridade e clareza nos espaços, ou seja, é aquilo que nos motiva, que nos impele a criar um mundo melhor, especialmente no Innovations for the Future. Nós temos muito isto de regenerar, restaurar. Portanto, é esse mundo que nos chama a fazer algo além das nossas capacidades. E algo que tem acontecido, e aí a seta do lado do New Age, é que muitas vezes a cultura do New Age diz que a gente consegue aceder diretamente ao mundo de cima através de intenções ou através de diferentes práticas, sem passar pelo mundo de baixo, que é o que está no meio, o underworld, que é todo este mundo, toda esta cultura que foi criada dentro de nós individualmente e que existe coletivamente, onde há processos de melodrama, vitimização, agressor, salvador, ressentimentos, querer controlar, todos estes princípios de escassez, como nós vemos na nossa economia, hierarquias de controle, é o propósito este mundo mostra-nos como é que individualmente e culturalmente nós evoluímos, que devido a traumas, devido a processos que não foram bem conduzidos, criaram este mundo para nos defender. Ou seja, o objetivo deste mundo é também garantir que há alguma sobrevivência, mas de uma forma que também destrói quer o espaço e muitas vezes a nós próprios. E o que o Possibility Management
diz que nós só conseguimos chegar ao mundo de cima através do mundo de baixo. Ou seja, é através de nós compreendermos quais é que são, ou neste caso vou falar de mim, quais é que são os meus processos de sabotagem dos espaços, em que eu permito que as coisas não aconteçam, atrasem, não atinjam o seu potencial. Há aí qualquer coisa, são chamadas as pérolas, os tesouros do submundo, que depois permite, quando transmutado, atingir o mundo de cima, porque permite, por exemplo, Marco, a questão também a vingança tem que ser bem planeada, portanto, o planeamento permite atingir o mundo de cima, a capacidade, por exemplo, do mundo de baixo, de manipulação, quer energeticamente, quer com vozes, permite saber comunicar para um grupo grande e perceber que tipo de mensagem é que pode melhor aterrar em diferentes pessoas e públicos de uma forma a que elas estragam. Portanto, é isto que os três mundos, o mapa dos três mundos traz, e eles estão presentes simultaneamente. Ou seja, em qualquer ação, estes mundos estão presentes e têm a ver com o propósito e a decisão de nós estarmos atentos a que o mundo de baixo exista, de forma a conseguirmos atingir o mundo de cima. Marco, como é que queres complementar algo? Grato, Gil, sim. A distinção, uma das distinções deste mapa é navegando nos três mundos. Portanto, o que nós estamos a convidar é que em cada momento, cada um de nós individualmente esteja presente que os três mundos estão simultâneos e que navegue neles, que faça essa navegação nos três mundos, e que isto também se aplica às equipas e às comunidades, aos nossos game worlds, e a competência é exatamente a mesma, navegar nos três mundos, saber que em cada momento, cada game wall tem propósitos escondidos, propósitos sombra, tem propósitos brilhantes, os propósitos do mundo de cima, e tem contingências do mundo do meio. Portanto, está a operar no mundo do meio. Portanto, e que isto está a acontecer ao mesmo tempo, e nós, como game world builders, necessitamos navegar estes três mundos em simultâneo. E estar a navegar estes três mundos em simultâneo, e é esta a distinção fundamental, uma das distinções fundamentais deste mapa. Grato, Gil, pela tua apresentação. Nós aqui, há um caso que nós não falamos na primeira parte e que eu quero pôr aqui, e vou pôr também o link na gravação, que eu e o Gil fizemos parte de um projeto de construção de uma eco-aldeia. O projeto chamou-se Pinha do Agora, e falhou, e nós fizemos um report, está escrito um relatório desse projeto, e nesse projeto nós usamos este mapa, em conjunto com outras frameworks do desenvolvimento regenerativo, mas usamos este mapa, esta distinção do Possibility Management, e caracterizamos nessa ecoaldeia qual é o propósito e os valores do mundo de cima, qual era o propósito e os valores do mundo de baixo, os propósitos escondidos e sombra, também como é que estávamos a operar no mundo do meio, e é feita lá uma aprendizagem do que funcionou e do que não funcionou. Portanto, está um exemplo claro, interessante, sobre a aplicação deste mapa a um caso real, e nós vivemos, não é? Quer eu, quer o Gil, vivemos na primeira pessoa esta distinção. E temos escrito também um artigo no Medium que eu vou pôr aqui sobre como é que foi usar esta distinção com outro framework, que é a Tetrad. Nós ainda não falamos aqui no Innovations for the Future Resourcing Session sobre a Tetrad, ela há de aparecer mais à frente, e tem esse artigo escrito, se quiserem como exemplo, também funciona muito bem. Portanto, e na parte 1, nós eu vou mostrar aqui, porque, portanto, fomos para o Game World, entramos aqui no Game World, portanto, no nível de comunidade, estamos a usar aqui as três linhas de trabalho, vamos para o nível da comunidade e caracterizamos o Game World, e na minha percepção está uma excelente caracterização. Acho que foi um grande trabalho que fizemos em conjunto, e recomendo que se veja a primeira parte. E como nós estamos a sugerir nestas sessões, é que se pare e se faça a prática, ou sozinho, né? Ou em conjunto com uma equipa, com outras pessoas que estejam presentes no espaço.
E, portanto, sobre o Game World nós fizemos, está uma excelente gravação, para mim, na minha opinião. Gil, há algo que tu gostasses de dizer aqui sobre a aplicação dos três mundos à parte do Game World? Não, Marco, gostei também da navegação que tivemos. Sinto é medo, se calhar, da continuação para agora, se faz algum sentido a gente trazer algum contexto aqui, mas também tenho medo de ficarmos aqui. Tu trouxeste o Pinha do Agora e não sei se vamos navegar o Pinha do Agora na equipa ou em nível individual, ou se vamos trazer o mesmo que trouxemos antes, que é o PM mais RD, Consultancy. É uma escolha, é uma escolha. Não, eu não vejo, portanto, para mim funciona das duas maneiras, não vejo necessidade de continuar o anterior, e é ok continuar, né? E podemos Sim. introduzir outro, porque para mim o benefício é facto ter o exemplo. Há um benefício em se ter o mesmo exemplo nos três, porque pode mostrar padrões de como é que o individual contagia as equipas e depois das equipas os game worlds e a interação com a comunidade, portanto, há um benefício nisso, e do ponto de vista da aplicação do framework também há um benefício em termos vários casos, porque ilustra diferentes perspectivas sobre o tema. Então, podemos ver, se calhar um de nós pode escolher o mesmo que escolheu antes, no anterior, e o outro pode fazer com diferente, por exemplo, com o Pinha, até, como foi aqui falado. Também falamos um pouco, e quero ser transparente aqui, sobre como é que os três mundos entram com o lugar, com a história do lugar. A história do lugar foi é um tema central no desenvolvimento regenerativo, e nós tivemos 5 sessões sobre isso, sobre a história do lugar, e foi para mim muito interessante, senti alegria e medo ao fazer essa exploração na última sessão, porque há qualquer coisa aqui que merece ser explorado. E eu senti isso. Nós não demos muito tempo na última a este, falamos um pouco sobre o tema, e ficou em mim que há qualquer coisa aqui para ser, de facto, estudado com mais precisão, explorado com mais precisão, entre a história do lugar e as distinções e frameworks da história do lugar e este mapa dos três mundos. Há qualquer coisa que pode ser aprimorado aqui, e que fiquei com isso, e a minha proposta é que nós, eu, tu e Gil, e nas equipas onde estamos, possamos fazer um research sobre isto, possamos aplicar com o mapa dos três mundos e com os outros frameworks, casos específicos nossos, e que a gente depois venha reportar de alguma forma numa destas sessões ou num artigo a nossa exploração, porque parece que há aqui qualquer coisa muito interessante. Eu gostei de fazer, gostei das perguntas, gostei de ir lá, e acho que há mais profundidade aqui para ser explorada. O que pensas e sentes sobre esta parte da aplicação dos três mundos à história do lugar? Sim, Marco. A questão da história do lugar, pelo menos do desenvolvimento regenerativo, é muito com esta questão da vocação, de ver o potencial, e isso energiza bastante. E estou curioso de como ver a história do lugar com os outros dois mundos. Embora o do meio seja um mundo mais visível, mas este ver a história do lugar pelo mundo da sombra, e como é que isso também cria um campo em que há vontade das pessoas dessa comunidade, desses projetos, estarem envolvidas e alinhadas para a vocação do lugar, do potencial. Notei esse medo em mim de como trazer o mundo do meio de forma que nutra. Acho que aquilo que está em mim, há competências para fazer isto. Eu estou de acordo contigo que os frameworks cobrem o mundo do meio, que está muito bem coberto. Há alguma coisa já de mundo de cima também presente nos frameworks. Vejo menos do mundo de baixo, e foi muito interessante na parte 1, na aplicação que foi feita a um dos projetos, ter vindo logo o que é que aquele lugar tem, o que é que está escondido naquele lugar, não é? Quando se falava da forma como a cultura vigente do lugar existe, a inveja, cada um fechado na sua própria coisa. Foi muito interessante como isso até na própria partilha, ao se descrever o lugar, veio para cima da mesa. Notei isso. Estou contigo, que aqui na parte da sombra
pode ser de facto um dos valores que se traga, digamos que é complementar os frameworks e as práticas que se têm com esta outra dimensão, não é? Porque de alguma forma o do meio e um pouco do de cima já lá está, e a gente pode ainda dar mais ênfase com o de cima e com o do meio a esses frameworks, não é? Grátis, eu também me revejo na tua partilha. Então a proposta hoje era escolhermos continuarmos este trabalho, portanto agora irmos para um nível de equipa, portanto, nas 3 linhas de trabalho, e aqui importa dizer, as 3 linhas de trabalho nós já cobrimos numa das sessões aqui, e as 3 linhas de trabalho também é que estão a acontecer simultâneo, portanto o trabalho de desenvolvimento regenerativo faz-se nestas 3 linhas em simultâneo, portanto, no nível individual, no nível da equipa e no nível da comunidade. E aqui a equipa quer pôr no contexto que se for um game world, em particular uma empresa, a equipa inclui parceiros, stakeholders, como fornecedores, clientes e por aí fora, portanto aqui é um nível muito importante de ser trabalhado nestes contextos. No nosso caso nós estamos a focar, como os projetos são relativamente pequenos, estamos a focar mais na equipa interna. E quero sublinhar isto, que este trabalho pode envolver e deve envolver a rede de stakeholders. Pinha do agora, qual foi o que tu trabalhaste na última, Gil? Foi o. Acho que foi o PM mais RD, não foi? Deixa-me consultar. Nós trouxemos esse, tal como o Pedro trouxe o outro. Sim, o Pedro trouxe o dele, isso está bem presente para mim. Eu não me lembro, para te ser sincero, qual foi o que eu trouxe e o que tu trouxeste. Eu vou ver aqui porque eu registrei. Ok. E assim nós vemos qual é aquele que tem mais possibilidade de... Qual é o ecrã que está partilhado, Gil? É o de agora, o do Resourcing Session, está com. Ok. É o teu Chrome, acho eu. Ok. Então espera aí que é para eu sair daqui. Vamos ver. Eu vou aqui procurar. Sim, eu diria que a proposta de usarmos o PM mais RD permite-nos estar a navegar na nossa de agora, embora a questão da equipa nós sejamos 2, e a equipa a partir de 3. Estou a notar isso. Ok. Vou ver aqui. Marco, também se quiseres, dá para pausar, a gente continua. Portanto, tu usaste o PM mais RD Consultancy, eu usei o Innovations for the Future. Sim, sim, sim. Ok, está claro. E podemos usar este exemplo do Pinha. Qual deles tem mais este efeito de trabalhar a equipa e depois o individual? Para mim é ok se usar o PM mais RD, tu usares o PM mais RD. Eu até acho que é interessante usarmos os dois que a gente vinha a utilizar na última, sabes? Portanto, eu continuar com Innovations e tu continuares com o PM mais RD. Acho que isso traz muito valor para os próprios game modes que nós estamos envolvidos. Sim, e aqui a minha nota é como é que estamos a trazer os dois, os diferentes game worlds, e estamos a ser resourced pelo outro. Aquilo que eu noto é que muitas vezes quando nós assumimos que somos resourcers e trazemos o caso, fica ainda algo mais pode emergir. E portanto vou trazer essa proposta ao espaço, quando tu estiveres a partilhar, eu poder fazer perguntas ou ir mais fundo, e a mesma coisa do teu lado. Ok, graças. Sim, podemos experimentar e ver como funciona. Innovations for the Future. Então vamos começar aqui. Vamos pôr a primeira pergunta. Está visível, Gil? Está assim, Marco. Ok. Estou aqui. O meu ficou. Por que é que isto está? Ah, já percebi. Okay. Não estava. Ok.
como caracterizas brevemente o mundo do meio ao presente da tua equipa? Portanto, eu vou usar o Game World do Innovations for the Future. A equipa hum, é uma equipa temporária, portanto, não é uma equipa fixa no Innovations. As pessoas vão se agregando por interesses, por temas, em função de algo que acontece. Por exemplo, alguém tem a ideia de fazer uma Learning and Sensing Journey a uma localidade, há 2 ou 3 pessoas que se juntam para organizar isso, e forma-se a equipa, faz e depois ela desfaz. Portanto, há muito esta volatilidade na equipa. Portanto, ela monta-se em função dos interesses em cada momento. Por exemplo, o Innovations for the Future Resourcing Sessions somos nós os dois que estamos a segurar, e aconteceu por essa dinâmica. Há pessoas que estão a segurar espaços específicos. Por exemplo, tu, Gil, estás a segurar este espaço, o Ivan está a segurar o Funding Opportunities, eu estou a segurar o Crowd Events. Portanto, há pessoas que estão a segurar espaços específicos para a comunidade, e de vez em quando estas pessoas conversam um pouco, reúnem-se em círculo para ver o que é que podem fazer diferente. Há um círculo semanal. Portanto, as equipas têm tendência a ter esta capacidade de ser volátil. Isto é o mundo do meio, portanto, não há uma equipa permanente, ela está em constante, portanto, é uma geometria variável, não é? Do ponto de vista da equipa. Qual é o propósito escondido da tua equipa? Que princípios sombra está a servir? Como se manifesta no mundo? Portanto, esta equipa, quais são os propósitos sombra aqui? Para mim, talvez o primeiro propósito mais visível é fugir ao compromisso. Como é que eu dizia isto? Não se comprometer. Portanto, há qualquer coisa com isto, não haver um compromisso direto. Qual é que é o propósito que o Innovations for the Future quer atingir, que vem deste mundo sombra, né? Desculpa, da equipa? Marco, tu falaste do compromisso, é da equipa ou é individual? Sim, não, eu estou aqui a falar do propósito escondido da equipa. Qual é o propósito escondido desta equipa e desta forma de funcionar em equipa? Para mim tem tudo a ver. Portanto, o que está escondido aqui é esta ideia do não compromisso. Portanto, de não haver um compromisso claro das pessoas a um vínculo de uma equipa. Portanto, não haver, por exemplo, uma equipa central ou uma equipa de coordenação ou outro nome qualquer, não é um círculo, uma equipa core. Tem a ver para mim com essa coisa do compromisso. E depois também há muito esta ideia de consumir tempo. Isto não é a minha linha principal de trabalho, e se eu tiver numa equipa que está a pensar innovations, que está a juntar as pessoas, a contactar, estou a perder tempo, estou a sair fora do meu trabalho, do meu game world e afins. Como é que isto se manifesta? Isto manifesta-se com dificuldade em reunir as pessoas. Os círculos e as coisas do innovation têm pouca participação presencial, em particular o online. As Learning and Sensing Journeys não, até têm tido alguma mobilização, sendo que algumas foram poucas pessoas. Portanto, em geral, tem a ver com pouco número de participação online e em tempo real. Há mais participação de forma remota. Por exemplo, os vídeos são muito vistos, mas não online, não com as pessoas presentes. Portanto, esse é um resultado Consideras direto. o isolamento, o Sim, separado? sim, o isolamento claramente um princípio aqui, que está presente. Falta, contrário de cooperação e de... Há muito aquela coisa de eu faço por mim, eu faço da minha maneira, não venho a jogo. Mas, não, Falta, mas sem falta ser. claramente uma shared vision aqui neste contexto de equipa. Algo que esteja a mobilizar e incluir as pessoas. Portanto, há o contrário de uma shared vision, há uma fragmentação, há uma falta de discernimento do que é que podemos fazer em conjunto.
qualquer coisa assim deste género. E isto faz com que a coisa ande devagar, ande muito devagar. Esta ideia de mobilizar equipas é difícil a comunicação entre as pessoas. Ela é remota, ou por e-mail, ou por Telegram. É difícil a comunicação. Portanto, é isto. É muito disto. As ações são muito esporádicas, são muito espaçadas umas das outras, não há vitalidade. Sim, não há vitalidade. Acaba por as coisas estarem muito dependentes de algumas pessoas e da iniciativa de algumas pessoas. Sim, diria que é isso por agora. Alguma questão aqui? Não. E esta questão que tu trouxeste da falta de vitalidade, notei. Queres partilhar um sentimento que está aí, Marco? Notei que houve assim. Sinto tristeza porque notei em mim que muitas vezes eu próprio não tenho iniciativas e não proponho por isso, por haver essa coisa de calhar vou estar sozinho ou vou sozinho. Não é? Acabei por fazer as últimas, mas notei isso em mim, essa tristeza por não ver outros grupos e outras pessoas a fazerem propostas e a pegarem nas suas iniciativas, nos seus impulsos. Sinto essa tristeza. Grato, Marco. Qual o propósito? Propósitos brilhantes agora da equipa. Qual o propósito brilhante da tua equipa? Que princípios de luz está a servir? Como se manifesta no mundo esses resultados? Portanto, o propósito brilhante é mostrar, portanto, é tornar visível que há muitos projetos que estão a explorar nova cultura em Portugal, estas culturas responsáveis e regenerativas. Eu faria uma estimativa entre 1000 a 2000, pelo menos, e em todas as áreas, dentro das câmaras, no governo central, nas comunidades, eco-aldeias, centros de retiros, dentro das empresas, e espalhado por todas as biorregiões, ilhas, Portugal continental. Portanto, e que há muita vitalidade e energia aí, há muitos casos de estudo. Portanto, não são coisas que começaram ontem, há pessoas que começaram há 30 anos, há pessoas que começaram há 20, há pessoas que começaram há 10, e esta experiência está tudo lá, há um track record, há resultados, há coisas feitas, e estas pessoas não se conhecem umas às outras. Então este é o grande propósito, mostrar que existe, ligar as pessoas, tornar visível este movimento de inovadores e começar a conectá-los para também a sua capacidade de poder influenciar os seus próprios game worlds, né? Atrair recursos, atrair pessoas, atrair capacidades, poder aumentar e também poder influenciar as diferentes outras entidades municipais, governamentais, não é? Porque se de repente, se eu achar que estou a recuperar apenas os meus 10 hectares de floresta, é completamente diferente se eu de repente estou numa rede onde estamos a recuperar 10.000 hectares de floresta por 20 produtores, por exemplo. Não é? E se calhar eu chego até uma entidade como a Agência para o Ambiente ou o Ministério e dizer, olha, nós temos isto, temos estes resultados, já estamos a fazer este ano, temos estas capacidades, nós queremos fazer uma parceria com o Estado para isto e aquilo. Não é? E, portanto, abre-se oportunidades que são completamente diferentes com a pessoa individual dos 10. Então, isto é um dos temas. Portanto, esta capacidade de mostrar escala, de mostrar resultados, tornar visível, portanto, comunicar, é claramente dos coisas, mostrar o togetherness, mostrar, ligar, estabelecer a ligação, trazer isso para cima da mesa, criar comunidade é outra das coisas aqui bem visível. Acabar com este sentido de isolamento que falava antes, portanto, trazer esta ideia que há integridade no trabalho, que há resultados, há coisas que estão visíveis. O que é que são visíveis deste propósito? Por Marco, antes disso, tu falaste das iniciativas e como é que o Innovations for the Future, o potencial, aquele... não querendo ligar necessariamente ao lugar, mas noto que há aqui qualquer coisa de que quer...
o que é que seria materializado? Se calhar também é para onde estás a ir. Eu não estava a querer, para mim isso foi mais do game wall, estava aqui a mais no tema da equipa, não é? Do que é que Grave. está, do que é que está a mover esta equipa. E como é que eu vejo isto? Como é que eu vejo isto, estes resultados da equipa? Por exemplo, vejo na equipa que se formou em Idanha. Portanto, e o Nitsan é, digamos, uma das pessoas que está a segurar o espaço em Idanha com outras pessoas, há uma equipa lá, e ele representa, digamos assim, se a gente usar aqui as coisas sociocráticas, ele representa, no contexto central, ele está a representar aquela equipa de Idanha. Um pouco o Igor está a fazer o mesmo ali para Odmira. Então, noto isto, estas pessoas são movidas por isto e estão a dinamizar nos seus locais outras equipas, não é? Quase um fratal, outras equipas que estão a fazer este movimento e que estão a atrair estas pessoas. Para mim é impressionante o caso de Idanha, porque aquele é um grupo com 200 e tal pessoas, que é extraordinário, a grande maioria game world builders, pequenos projetos, pequenas coisas. Portanto, vejo isto, estes resultados estão cá. Por exemplo, como nós nos reunimos para fazer Learning and Sensing Journeys. A de Tamera foi espetacular, a de Idanha foi espetacular. Nós fizemos uma mais curta agora à Lausanne, né? Éramos menos, éramos 3. Também não tornamos público a Learning and Sensing Journey, o convite foi muito específico, mas foi muito interessante ver como cada um de nós que lá esteve levava várias valências, estava ligado a vários contextos e pôde fazer uso direto disso, não é? Para as suas redes, para os seus contextos. O Ivan trouxe para a rede de laboratórios, trouxe para o Value Flow, portanto, ligou a vários projetos do Game World, eu também fiz o mesmo e tu fizeste o mesmo. Então, é super interessante ver isso, ver esse resultado direto a acontecer por essa interação. Diria que são 2 exemplos que mostram esses resultados do propósito brilhante desta equipa e desta maneira de funcionar em equipa. Grato, Marco. Sim, notei quando disseste a cena da equipa e a pergunta que estava a vir era aquilo que surge quando as pessoas da equipa olham umas nas outras e especialmente nas learning journeys, aquilo acontece. Para mim há uma vitalização, uma viabilização e um bocadinho de evolução, mas especialmente a viabilização de interação, o que é necessário de um lado e do outro, isso acontecer. Para mim é... Revejo-me nisso e noto isso. Uau, e neste momento, sinto raiva porque para mim foi difícil responder estas perguntas aqui sobre o Innovations e em particular focar para o tema equipa e noto isso e estou com medo disso e ao mesmo tempo com alegria por ter aberto o espaço. Ok, abri qualquer coisa em mim por eu ter olhado com esta lente para o tema do Innovations. Há qualquer coisa aqui que se tornou visível, por exemplo, esta desintegração da equipa e ao mesmo tempo olhar para este propósito brilhante. Portanto, está aqui qualquer coisa que joga, parece um contrassenso, não é? Mas que é ao mesmo tempo a força. Se nós usássemos a Law of Three, está claramente cá a atenção, não é? Portanto, agora, como fazer a reconciliação disto? Está claramente cá a atenção, notei isso em mim. A Law of Three, portanto, a Lei 3 é um framework que nós exploramos já numa destas sessões. Foi, claro, grato, Gil. Grato, Marco, e grato pela tua raiva manter isto no foco da equipa. Então vou agora trazer o PM mais RD, ok, para ti, Marco? Sim, go. Ou seja, nós no PM mais RD Consultancy, que também como nome, nós também estamos a ver como evolui, mas noto logo que somos 2, Marco, e uma equipa é começar com 3, não havendo um casal envolvido. Portanto, noto que somos 2, temos tido vários projetos com escolas, temos projetos online como este, temos feito consultoria em entidades e, portanto, nós os 2 temos vivido maioritariamente online, de vez em quando juntamos presencialmente, temos outros círculos onde também estamos juntos, portanto há uma amizade, há um trabalho mais profundo que nós os 2 temos feito e que também se materializa e se expressa na forma como na nossa autenticidade, na nossa forma de ler e apoiar um ao outro. Diria que o mundo do meio desta equipa é isto. Reunimos praticamente diariamente. Há qualquer coisa mais aí, Gil, na minha perspectiva, porque nós temos feito colaborações para determinados temas que têm trazido o 3º ou o 4º elemento.
Um exemplo disso é no programa de ativação, nós fizemos a colaboração com o Ivan, e portanto o Ivan compôs a equipa de 3 e depois ela começou a largar com as pessoas que foram entrando das biorregiões, em particular o Igor, o Mário. Portanto, houve pessoas que vieram trazer vitalidade e que aumentaram a equipa. Esse é um exemplo. No ISEG também é o outro exemplo, onde nós temos feito equipa com o José e tem funcionado esse elemento. Vem feedback e coaching muito importante, na minha visão, do José, para garantir que a gente está a aterrar no sítio, que não está a fazer uma coisa que está para além da capacidade do sítio naquele momento. Então, isto são 2 exemplos para dizer que naquele mundo do meio, sim, é verdade, no ponto de core somos 2, e é isso. E depois em alguns projetos estão a começar a aparecer estas terceiras pessoas que vão, terceiras ou quartas, que vão começando a complementar e fazendo equipas para diferentes temas. Isso está em cima da mesa. Nós fizemos a vivência, não é, com uma das escolas e teve desde logo uma terceira pessoa presente, pelo menos em parte, e estou a ver, por exemplo, que a partir disso pode estar a nascer outras vivências e que em cada um desses contextos nós já temos esse terceiro elemento, já está a aparecer essa terceira colaboração. Não é? Então, há qualquer coisa aqui que está presente, que não está muito reconhecida e que está... é isso, quero pôr isso no espaço, por agora é isso. E também trazer que há pessoas que estão a interagir connosco e estão interessados em fazer parte ou deste core ou de algumas dinâmicas que nós temos com as escolas ou com a consultoria de empresas e afins. Grato por trazeres isso, Marco. Noto isso. Qual o propósito escondido da tua equipa? Sim, eu diria aqui também temos aqui um pouco do isolamento, de nós nos isolarmos, de fazer uma coisa nova de uma forma isolada e com o princípio sombra, diria que de superioridade, de saber mais, de que nós temos aquilo que é completo. E esta separação também dos 2 mundos, de nós estamos um pouco envolvidos no PM, um pouco envolvidos em RD e queremos criar uma coisa diferente, que tem estas 2 linhagens e outras. Eu diria que aqui este propósito pode ser de desconexão com estes 2 e com as suas linhagens e a forma como se manifesta. Eu aquilo que vejo é, por exemplo, não há, nós estamos a pegar no PM mais RD e não há assim um olhar focalizante do PM, por exemplo, do envolvimento de um sim, assim como do RD. Note que há um questionar, há uma curiosidade, mas há assim algum distanciamento daquilo que nós estamos aqui a fazer. E noto isso em alguns convites, por exemplo, que tenho feito a pessoas do RD para vir para o PM e notar resistência, que nota resistência em geral, o trabalho em PM, mas noto isso, apesar de haver, que já vou depois ao de baixo, de partilhas de que está a funcionar, chegou uma distinção, mas noto alguma resistência de entrar, se ligar. É como eu estou a ver, Marco. O que é que tu vês mais ou faz-me perguntas? Sim, é isso. Para mim, um resultado que está em cima da mesa é esta coisa de só estamos a trabalhar com pessoas que têm as 2. E tanto com o PM e o RD. E esse critério, não é? essa coisa, não é? De pôr isso, faz com que o número de pessoas que a gente tenha para trabalhar seja muito baixo. São poucas ainda as pessoas no mundo que têm as 2. Isto é um resultado direto. O que é que este resultado está a servir? O que é que está escondido para gerar este resultado? Do facto de serem poucas pessoas.
Não só serem poucas, como a gente ter o critério de, no mundo do meio, há muito este critério e só trabalhamos com os dois, com pessoas que têm os dois, não é? Em particular no desenho e na perspectiva das experiências e o desenho das vivências e afins. O que é que para ti está escondido nisto? O que é sombra nisto? O que propósito Aqui pode estar escondido? sim, uma escassez, a parte da superioridade, que é preciso ter os dois para poder servir. Os novos contextos vêm. E tu ainda há pouco também falavas, para mim pode estar ligado, tu ainda há pouco também falavas na história de não é um nem é o outro, é uma coisa nova. Portanto, não há um compromisso direto com um e vamos fazer, agora é PM e vamos fazer tudo com PM. Ou não, é RD e agora vamos fazer tudo com RD. Não é? E há pessoas a fazerem estas escolhas, só para um lado para o outro. Nós estamos a dizer não, não é um, não é outro, é os dois juntos. E portanto estamos a criar uma coisa nova. Este é um resultado. Sim. O que é que se esconde aqui atrás? Tu estás a pôr a superioridade, o better knowing, não é? Eu é que sei, a superioridade e afins, ok, o isolamento, portanto, estamos a afastar de um e do outro, e há algo mais que está aqui escondido aqui por trás. O que é que para ti é? O que é que pode ser que está aqui? Aquilo que me está a surgir é esta questão do evitar aprofundar. Estava-me a vir a frase da Carol Sanford, que é connect to many, submit to one, como se fosse uma linhagem. E para mim, este pode ser o princípio sombra escondido, que é, ok, a gente está a trabalhar com pelo menos dois, já falámos também sobre teoria U e afins, e como é que trazer esta diferente linguagem, esta diferente profundidade, não ir a fundo em cada um deles e trazer linguagens diferentes, pode criar a própria linguagem confusa, nem entendido bem por uns nem por outros, e especialmente na sociedade em geral, que já tem algum campo de PM, já tem algum campo de RD, e a gente traz uma terceira, torna o nicho depois de pessoas interessadas ainda menor. E para mim é esta complexificação. O escondido pode ser, por exemplo, se calhar o RD em desenvolvimento regenerativo, usam-se termos como, se calhar, locus de controle interno e externo, ou consideração externa e interna para algumas coisas, e nós no PM usamos outras designações. E depois como é que elas se juntam e complementam-se. A nossa investigação está aí, e aquilo que eu noto é que esta questão, provavelmente, do aprofundar em cada uma delas, poderíamos chegar a algum nível de distinção. E a verdade é que, pela nossa investigação, face àquilo que conhecemos de Gil, ambas... olha para a equipa, o tema aqui é a equipa, Sim. não é? Portanto, há estes resultados e a equipa continua a dois. O que é que está aqui escondido? Qual é a cena que está escondido, não é? Olha para a equipa. De não queremos uma terceira força que muitas vezes tire numa cena polar, embora às vezes a gente também tenha equipas de 3, de 4 às vezes, mas a nossa equipa... Portanto, tu dizes que no mundo do meio, quando vieste, uma equipa começa com 3 e, portanto, esta equipa não está a ter o terceiro elemento. Isso é um resultado, não é? Direto. O que é que está verdadeiramente aí? Qual é os princípios de sombra que estão aí? Qual é o propósito escondido disso? Sim, está isolamento, está competição, no sentido de tornar difícil fazer parte da nossa equipa, tem que fazer muitos processos de não, talvez de vulnerabilização nossa, cada um de nós para com os outros. Já é conhecido, eu já te conheço, tu já me conheces. Para mim está-me a faltar, portanto, eu estou a ver a exploração, eu estou a notar em mim isso, não é? Porque eu sou parte, estou a viver isto diretamente no dia a dia. Está-me a faltar qualquer coisa que seja mais mundo de baixo, não é? A gente parece estar a falar de coisas da cabeça e todas muito lógicas.
Está-me a faltar aqui qualquer coisa mais de mundo de baixo. E, por exemplo, quando eu olho para mim ok, a gente na nossa dinâmica, nós controlamos um ao outro e mantemos o status quo. Mantemos esta coisa do elitismo, do status quo um com o outro, e temos aqui perfeitas razões, porque se isto falhar já temos a coisa, foda-se, isto era duas, isto era super difícil. Tínhamos que saber de PM, tínhamos que saber de RD, depois éramos só dois, pá, havia poucos. Portanto, tipo, mais este tipo de cenas. Eu notei que ao fazer isto subi-me o medo, subi-me a raiva. Tipo, é quase como se houvesse as razões perfeitas para esta merda falhar. Não é? Depois, por outro lado, também há esta coisa de se nós, os dois, ao fazer esta coisa, submetêssemos, e nota a palavra, submetêssemos a um dos game worlds, então a gente tinha que seguir as regras deles e a maneira de fazer deles e como eles querem. Estou a notar esta coisa assim deste push. E eu não quero isso. Eu não quero essa cena. E isso está na equipa. Essa coisa é da equipa. Eu noto em mim, quase que já estivesse a fazer no nível individual, mas é algo de equipa que está aqui. Tipo, eu não me quero submeter àquela, eu quero esta liberdade de combinar, de fazer, de ver, de explorar a cena que eu estou a ver. E depois, se falhar, não, olha, depois era uma coisa nova, portanto, tipo, tenho as razões perfeitas para poder sair por cima da cena. Então, é Sim, algo assim. esta Para mim é algo assim, falta aqui qualquer coisa mais juicy do mundo da sombra, não é? Desta coisa. É importante também para quem nos está a ouvir, a sombra não tem que ter lógica. Há uma lógica por trás do mundo de baixo, mas ela não tem que ser evidente. Esta coisa é humana, não é? É de ser humano. É inveja, ponto final. Por mais que não seja lógico, há inveja, há ressentimento, há vingança, é whatever, é isso. Não é? Sim, Marco, aquilo que está a chegar é esta cena de estar em liberdade, estar, não estar preso a nada. E, portanto, a gente, se num não permite, a gente vai ao outro e vai buscar, ou criamos uma coisa nova, e muitas vezes isso pode permitir novamente aquela cena do não aprofundar, não fazer o processo completo, se calhar, que tem estrutura, tem regra, tem processo. A mim está-me a chegar um pouco isso. Outra coisa que me está a vir é esta cena de se nós somos nós a criar o game world, então quem vem, entre aspas, é como se estivesse sempre inferior a nós. Portanto, tem sempre aqui nós temos ascendente, há esta coisa da superioridade, mas não só na superioridade, no sentido de nós sabemos, mas na superioridade da equipa em concreto. Quem chegar é júnior, nós é que sabemos. Estás a ver a ideia? Esta cena aqui, esta coisa de ascendente da própria equipa, de quem existe. Sim, nós somos os fundadores desta porra. Que nós é que criamos esta cena. Os outros que vêm quase por reboque da coisa. Nota este fel aqui da coisa. Desligaste o teu microfone. Sim, estou a ter um stress aqui com o som, mas tu não estás a ouvir mal, não, Marco? Não, estou a ouvir bem. Ok. E sim, gostei, Marco, gostei de navegar e fiquei com medo, senti medo disso, desse mundo sombra da equipa no nosso game mode. Ok. Por mim, por agora, é tudo. Qual pode ser o propósito brilhante da equipa? O propósito brilhante aqui é servir, é fazer a atualização deste pensamento, promover a evolução, trazer viabilidade aos projetos, ou seja, esta questão de, por exemplo, como o mundo sombra, trazer o mundo sombra aos projetos para que eles possam vingar. Mas porquê os dois? Porquê que isso não é feito só com um deles? E porquê os dois? E porquê esta equipa? Sim, porque ambos temos os dois game loads um pouco, e porque vimos pela experiência que havia algo que faltava, que era um game world, que era o outro. Embora ambos estejam a evoluir para aquilo que vai faltando, não é? Pela experiência, eu noto que o princípio brilhante, o propósito para a nossa equipa, novamente grato
eu às vezes vou para o game world, noto-me aí para o game world, foi esta questão de querer, querer implementar. Nós começámos a trabalhar com o PM mais RD no Pinha do Agora, portanto, houve uma implicação dos dois e notámos o quão isso nos foi útil para trazer alguma visão do projeto e trouxe vitalidade e energia. Portanto, noto isso para mim na equipa e é algo que estava vibrante naquela altura. Os princípios de luz era de evolução, era de transformação, era de esta questão. Também tinha a questão da comunidade, embora ela não se tenha materializado muito, nesta questão do serviço e da transformação estava muito forte. Outro princípio brilhante que Eu nós tínhamos diria trazido. eu diria que criação é um aqui importante. Sim, sim, Marco. Sim, e também porque vimos, nós estávamos envolvidos no Innovations for the Future, estávamos com a Pinha do Agora, estávamos com relacionamentos e notámos o quão eu cheguei a usar dinâmicas de desenvolvimento regenerativo no relacionamento. E assim como também estava a fazer coisas de PM no relacionamento. E comecei-me a perceber da utilidade que ambos os mundos tinham e ao interagir contigo, isso foi subindo. Eu vinha do RD, depois implementei, comecei a tirar o Possibility Management, tu fizeste o caminho contrário e eu vi o quão era útil falar contigo e ter esse complemento. E Portanto, há depois uma veio esta... complementaridade na equipa, não é? Portanto, esse tema está presente nessa constituição. Sim. A equipa tem essa complementaridade. Okay. Um outro resultado que se manifesta aqui, vejo dois resultados assim a surgirem interessantes, gostava de te ouvir, perceber o que é que pode estar por trás deles. Um é esta ideia de que houve uma... Portanto, cada um destes game worlds, cada uma destas práticas tem quase 30 anos de trabalho, não é? Cada uma delas. Portanto, elas fizeram a sua evolução, então é fazer evolução. E cada uma entrou por sítios diferentes e descobriu coisas diferentes. Embora nos sejam de usar os 3 níveis de trabalho, elas têm coisas nos 3 níveis, elas estão... Os seus caminhos levaram para sítios diferentes. Não é? O RD vou mais para o segundo e para o terceiro, e o PM vou mais para o primeiro e para o segundo. Elas estão com coisas diferentes ao longo desta evolução de 30 anos. Portanto, há algo que nós estamos a ver nas vivências que está a resultar. Portanto, quando nós apresentamos coisas de um lado e do outro de forma integrada e consistente, mexe com as pessoas. Há qualquer coisa que shifta. Mesmo pessoas cujo seu centro ainda está na cultura moderna. Ainda está muito na cultura moderna. Porque era normal, diria eu, mexer com pessoas que já estão fora da cultura, não é? Já têm outros, já andam à procura de outras coisas. Quem está dentro da cultura ainda é um pouco... Então, isto é um resultado. Eu estou a ver isto está a acontecer. Por outro lado, está a acontecer pessoas que têm RD e querem vir descobrir o PM, e está a acontecer algumas pessoas que têm PM e que querem ver o RD. Isto é outro resultado, está a acontecer. Nós estamos a ver isso. Pode não ser 1000, mas está a acontecer. E não é um nem dois, há várias pessoas. Não é? Então, isso é outro resultado que está em concreto em cima da mesa da aplicação deste tema da equipa. Pois, a outra ainda é que nós tivemos cuidado em ir às duas comunidades e falar com as duas comunidades, e as duas incentivaram-nos mesmo a criar um novo e ir e aplicar. E isso também é um resultado. Não é? Tu ainda há pouco falavas da Carol. A Carol é uma pioneira. Se ela não tivesse criado o novo, como é que a gente estava aqui a falar da coisa? Não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que também tem a ver com isto, com a ousadia de ir fora do que está a ser oferecido, não é? E de fazer perguntas fora, neste caso, dos cardápios dos game worlds, daqueles 2 game worlds, não é? Porque há casos reais, não é? Tu viveste casos reais. Tu, na consultoria que fizeste em desenvolvimento regenerativo, tiveste dilemas por exemplo, não haver distinções do mundo da sombra, dos 3 mundos que a gente está aqui a falar, até escreveste um artigo sobre isso, não é? Portanto, isso está claro, houve essas coisas em cima da mesa. Portanto, fala um pouco
destes resultados que estão aqui a ser visíveis e como é que a equipa, o que é que está a funcionar na equipa e que princípios é esses que estão na equipa que estão de facto a gerar este tipo de resultados. Porque não é zero, não é zero, não é? Não, Marco. E grato, agora surgiu-me o princípio da clareza e integridade, que notei que quando nós trouxemos os dois, não só por exemplo, do trabalho que eu fiz em desenvolvimento regenerativo, o Possibility Management trouxe clareza e integridade à comunicação, quais as partes da pessoa que estava a falar, e eu conseguir entender isso, assim como também e noto que aqui na equipa, entre mim e ti, nós notámos isso. Nós notámos que como as frameworks implementadas ganhavam com o PM, traziam clareza, traziam integridade ao espaço, assim como também todas as frameworks de ligar a Gaia, a vocação do lugar, ou seja, esta questão mais ligada ao território, a desenvolver a comunidade, trazia uma grande força à componente PM. Portanto, para mim, um dos princípios que está aqui, e que eu creio que é quando a gente lida com as pessoas que estão fora, mas aquilo que brota de nós é clareza e integridade. Isso é notório, quer para as pessoas que têm um deles, ou para a sociedade em geral, é esta, uau, estou a ser visto, está a ser claro, e isto ajuda-me no projeto. Um dos feedbacks que nós temos, mesmo de quem vê estes vídeos, é isto está-me a ajudar no meu projeto. Eu tenho mais clareza, isto foi-me útil. E portanto, diria que também somos nutridos por isso, nós como equipa, Marco. Sei que às vezes vou para os produtos, mas... Grato, Gil. Eu também vejo a integridade, grato por teres trazido isso, eu também vejo a integridade noutra forma, aqui na equipa, que é nós mantermos fiéis ao contexto de exploração, EPM mais RD, é isso que a gente quer explorar. Sim, podemos ir buscar uma coisa do outro lado, uma coisa ou outra que ajude, em particular, por exemplo, para falar para o externo, porque nem o RD, nem o PM têm muitas coisas para caracterizar quais são as áreas de intervenção no mundo que fazem sentido, por exemplo. Né? Neste momento, se eu tenho que escolher uma área para atuar, qual é a área que é um ponto da acupuntura e que me ajuda a transformar o sistema? E a teoria U tem isso, foi estudar isso, pôs isso em cima da mesa, então, e poder buscar estes complementos e estas coisas que ajudam, mas ser muito claro nas fronteiras das coisas, no que é que nós estamos a experimentar e com o que é que nós estamos a experimentar e manter a integridade dos caminhos, que é eu faço caminho em PM, tu fazes caminho em PM, a fazer caminho em RD, portanto, ir continuando a fazer os caminhos nas práticas e a ter isso presente, e evoluir aí, e depois vir para o meio e ser claro também nos desenhos, na proposta de action research que está a ser feita, não é? E não contaminá-la com outras coisas que não sejam isto. Eu tenho notado isso em mim, essa integridade de não, ok, está certo, o que tu fazes está ok, e eu quero experimentar com isto. Eu estou a experimentar com isto e com isto. E é aqui que eu quero estar. Né? Porque muitas vezes também quando a gente interage, as pessoas também trazem as coisas com que elas estão a experimentar e com o que estão a viver. E muitas delas não são compatíveis ou têm pontos de choque com estas propostas. Então ser claro nisso, onde é que está, onde é que esta equipa, onde é que nós os dois estamos a explorar e estamos a interagir. Isso para mim tem sido um elemento de integridade importante neste trabalho conjunto. Sim, Marco, e a partilha, o facto de tudo o que a gente faz, independentemente, por exemplo, agora estamos aqui os dois, podemos ter cancelado, etc., mas não, entramos, implicamos-nos e partilhamos isto com o mundo, de forma a ter transparência que nutra, ou seja, não sei, o princípio brilhante que possa estar aqui, o que é de partilha, de comunicação, partilha. Isso, ou seja, promover este princípio de o que aprenderes, e somente se errares, partilha, vai ser útil a alguém. Se funcionou, partilha também. E entramos nesta cultura do partilhado, criando campo. Também está aqui transparência e aprendizagem, diria que estão aí claros nessa. Não, grato, Gil. Para mim é ok irmos para o seguinte, nós neste momento temos 21, então vamos ter cerca de 20 minutos para fazer o individual e check-out. E a minha proposta era mesmo isso, seguir o individual,
cada um responder às perguntas individual com o seu game wall. E depois a quarta pergunta já ser o check-out, digamos assim. Não é? Funciona Sim. para ti, Gil? Sim. Ok. Então, como caracterizo brevemente o meu mundo do meio ao presente? E tanto o meu contexto é o contexto do Innovations for the Future, desse Game World. O meu mundo do meio, eu vivo na zona de Lisboa, tenho 3 filhos, sou divorciado, estou em parceria com uma pessoa, estou em equipa contigo no PM mais FD, estou numa equipa da Fundação Terra Agora, estou numa equipa de um círculo de homens e estou numa equipa do Innovation, ou estou em algumas equipas do Innovation, não é só numa, estou em pelo menos 3 equipas do Innovation for the Future. Então, é este o meu mundo do meio e é esta as minhas diferentes os diferentes game worlds onde estou assim, mais envolvido direto neste momento. Qual o meu propósito escondido? Que princípios sombras estou a servir e que dons se escondem por trás da minha sombra? Portanto, o meu propósito escondido, há uma coisa que se tem tornado visível, que é esta coisa, eu tenho recebido feedback disso, de me manter pequeno, de me tornar pequeno, de ser pequeno, de não querer ser grande e fugir, haver medo relacionado com ser grande, depois vou deixar de ter vida, vou deixar de estar com os meus filhos, não sei lidar com o sucesso, não sei lidar com a exposição, depois tenho que andar por todo o lado. Portanto, é esta coisa de manter-me pequeno. Há aqui qualquer coisa aqui muito clara e muito que está, sobretudo, a vir de feedback e que eu começo a reconhecer em mim desta coisa de manter pequeno. Depois também há uma, há uma dinâmica, há uma dinâmica de há uma dinâmica de não me vulnerabilizar, não dizer que não sei, não mostrar que estou errado ou que errei. Portanto, esta mecânica do caminho de transformação é ser um fardo para mim, ser difícil para mim. Esta história de que a transformação me é difícil. Isto é algo que também está aqui entranhado na coisa. Eu diria que os meus princípios de sombra que operam neste contexto são muito o criar ressentimento, a manipulação e o controle, são claros neste domínio. A superioridade e o outro, a inferioridade, não é? Esta coisa de manter pequeno tem muita inferioridade, portanto eu uso depois a superioridade muito para afastar, para cortar isso, não é? Para não se notar que eu não sou capaz ou que não consigo fazer, ou não é? Esse momento do inferior. Que dons escondem por trás desta minha sombra? Portanto, tenho recebido o feedback quando vem no sentido de estás a esconder, é aquilo que tu vês, são poucas as pessoas que veem. E, e o facto de te manteres aí nesse lugar, isolado, escondido e não sei o quê, dá-te uma capacidade de observação que depois, ao não te mostrares, não vem para cima da mesa. Portanto, essa capacidade de observação e esse discernimento não é posto ao serviço dos outros. Não é tornado visível ao serviço dos outros. Digamos que, de alguma maneira, este formato que nós estamos a fazer, o Innovations for the Future Resourcing Session, está a trazer isso. Né? Por exemplo, que é diferente no Game World Builder. Embora nas entrevistas do Game World Builder se comece a ver a minha capacidade de entrevistar, estar presente e afins, é o palco está com o outro, o palco não está comigo. Enquanto aqui já há palco, eu já estou no palco, estou-me a tornar mais visível no palco, quer por implicação, quer por segurar espaço, por trazer o conhecimento, não é? Por trazer as minhas aprendizagens. E sim, eu noto quanto para mim é desafiante e traz medo estar neste lugar e saber que isto vai ser gravado e estar a mostrar, depois outros poderem ver e dizer, ele está errado, isto não está certo. Portanto, é este lugar de deixar fugir esta coisa do controle e da manipulação. Portanto, eu diria que isto é um dos dons que se esconde, é esta capacidade do que eu vejo
e trazer o que eu estou a ver em cada espaço, em cada sítio, e de pôr isso ao serviço, correndo o risco de eu estar errado e dos outros não concordarem comigo. Portanto, também esta coisa de ser um outsider, não pensar da mesma forma dos outros, eu muitas vezes escondo isso, e eu tenho estado a notar, que, quando trago isso, que há ouro nisso, que é importante, foi importante para os outros, mesmo quando trouxe reatividade, mesmo quando o espaço abanou, que a pessoa depois diz, não, foi importante aquela pergunta que tu fizeste, foi importante aquela disrupção, porque eu vi coisas que eu não estava a ver. E então esta coisa de eu lidar comigo nesse lugar, de lidar comigo e manter a minha integridade, segurar o meu espaço de estar a ver diferente do que os outros e não me esconder por trás disso. Há alguma pergunta que tu estejas a ver aqui que seja relevante para este contexto do Innovations for the Future, que esteja aqui escondido? Há uma sombra que estou a ver. Fiz-te a pergunta e veio logo uma. Eu estou-me a tirar do centro de mandar e dizer aos outros o que é que eles têm que fazer. Okay? Portanto, estou-me a retirar desse centro. E isso era algo que eu noto que a minha sombra tinha muito, ligado ao controle, sobretudo, e à manipulação. E ao fazer isto, pode haver qualquer coisa que eu estou, é aquela coisa de deitar água fora e o bebê vai junto. Okay? Portanto, o ainda não estar versátil nesta coisa, eu posso estar a deitar fora uma capacidade de liderar e de trazer visão, trazer inspiração aos outros, que pode estar a ir nessa, pode ser o bebê que está a ir nessa água. Okay? E isso pode ser um dos dons que eu não estou a pôr ao serviço. E é isso. E agora faço-te a pergunta para o que é que pode estar aqui. Grato, Marco. E sim, está-me a chegar com isso de como é que a tua sombra impede o vórtex da equipa do Innovations for the Future. É o que me está a chegar. Qual é que é o teu dom de sombra que inibe este vórtex de se expandir, haver mais presença, compromisso, etc. Ou que mantém a coisa pequena, com poucas pessoas, fragmentado? Tá? Aqui tu consegues encontrar, surge Tu algo fizeste, novo. sim, grato, sim, fizeste aí uma pergunta que não funciona para mim, que é, estes dons não são dons de sombra, estes são dons da pessoa, ok? Ok? Ainda não quero sublinhar bem isso, porque a pergunta está no sentido de, ok, o que é que está na tua sombra, que é um dom e que serve com um propósito brilhante, serve qualquer coisa, ok? Eu quero tornar isso claro. E eu descodifiquei a pergunta que tu fizeste como sendo, ok, o que é que a tua sombra tem que está a criar este resultado? Está a criar este resultado da fragmentação, da coisa. Sim, para mim isso é o controle e há uma maneira dissimulada de fazer esse controle, portanto há aqui um refinar ainda da coisa, por um lado, e por outro tem a ver com aquela coisa de estar a deitar água fora, eu estar-me a retirar completamente do espaço, para criar espaço para os outros virem, está a inibir de mostrar aquilo que eu estou a ver. Okay. E aí, ao estar a mostrar o que eu estou a ver, portanto, é como se, está-me a chegar agora a isto, que é como se eu convidar alguém para vir ao espaço fosse dizer àquela pessoa que ela tem que fazer aquilo. Né? Portanto, por eu estar muito habituado neste lugar do controle e da manipulação, é tu fazes isto, tu fazes aquilo, tu fazes o outro, e não estar a ver que fazer uma proposta não é fazer nada disso. Né? E eu, quando faço a proposta, eu estou a trazer aquilo que eu estou a ver. E que estou a... Então, talvez falte mais isto. Talvez esta minha capacidade de ver as coisas e depois pôr em propostas concretas para os outros, e os outros dizem sim ou não. E fazer isso de uma forma mais continuada e assertiva. Portanto, assumindo mais o lugar de que pode ser esse mesmo a minha liderança neste momento. Eu estou a ver, há uma responsabilidade por isso, por eu estar a ver, e essa responsabilidade não é mandar os outros fazer, é fazer propostas aos outros. E fazer propostas que não tenham um caráter manipulador e sedutor, mas que sejam propostas interessantes, juicy, para os beings daquelas pessoas. Que elas, ok, isto interessa-me, isto interessa. Tu agora estás a entrar na parte dos propósitos brilhantes. Grato, Gil, pela pergunta. Mostrou-me isto, mostrou-me como é que eu estou a confundir o controlar com o fazer a proposta, com o liderar por
porque eu vou primeiro, eu faço a proposta, não é? Que é muito PM, é muito coisa PM. Do lado brilhante, portanto, E simplesmente com o tempo, Marcos, só se sim, dizer. estou presente, acho que já comecei a falar um bocadinho disso, só sistematizar a coisa. Portanto, para mim, claramente tem a ver com este weaving, com este ligar, com trazer visão, com ver o todo, conseguir ver esta parte, ver as partes que compõem esse todo e o potencial que essas partes têm, tanto interconnectedness, Gaia, weaving, são características que estão aqui muito claras neste mundo cima, meu. Como é que se manifesta-se no mundo? É com os convites que faço, com as propostas que estou a fazer, com os resultados que existem. São exemplos disso, não é? Este Innovations for the Future Resourcing Sessions é uma proposta que eu te faço, dizer, olha, Gil, e que se fizéssemos aquilo, não é? E tu dizes sim e acrescentas outras coisas e isto se constrói. Portanto, há já neste espaço essa manifestação disso e o que pode acontecer, não é? Então estou nesse lugar, estou a ver, por exemplo, ontem vi aqui com o Ivan, eu estou em Tomar, em casa do Ivan, e o Ivan ontem, depois de ver a minha entrevista com a Nina dos Açores, imediatamente teve o impulso de mandar a entrevista para várias pessoas que estão ligadas com as flores e com os Açores. Então, isto está a acontecer por trás de. Eu não estou a ver isto e isto está a acontecer. E eu ontem vi, isto é um resultado e está-se a manifestar direto este weaving que cada um, não é? Eu estou a empoderar cada pessoa para fazer esse weaving, pelo facto de estar a fazer entrevistas. Imediatamente desperta nos outros essa capacidade. Não é isso, estou a ver essa coisa, Júlio. E para mim é ok parar, e isso é meu, é muito meu e está a manifestar-se claramente na equipa do Innovation e no Innovations for the Future. Grato, Marco. Olha, por mim, o meu mundo do meio ao presente, eu estou a morar também em Lisboa, estou com uma parceira, divorciei-me, ou neste caso separei-me da mãe da minha filha, estou com uma parceira que tem outros 2 filhos, estou a viver aqui em Lisboa, estou a fechar um contrato com a Faculdade de Ciências, ou com a Fundação da Faculdade de Ciências, com a associação, e estou a iniciar este trabalho também contigo, do PM mais RD, e diria que por agora estou também num círculo de homens, estou a explorar entrega estou a fazer coaching individual também a pessoas, ou seja, explorar muito isto do trabalho com indivíduos, com equipas e com empresas, e muito no contexto do trabalho contigo. Estou aqui em Algés, e creio que assim, no meu mundo do meio, é isso. Gosto de velejar, gosto de ir à natureza, gosto de escalada, e, e quero ter o meu mundo do meio uma ligação mais forte à minha parceira. Ou seja, que a minha parceira está mais presente, assim como os meus filhos, também trazê-los mais presente para o meu mundo, haver uma maior integração. Qual é o meu propósito escondido? Princípios sombras estou a servir, ou seja, eu tenho muita questão de manipulação e muitas vezes também destruição de espaços, de energizar de uma forma e trazer demasiada ambição, por exemplo, para um projeto, ou iniciar um projeto ou uma colaboração, mas sem lidar com os primeiros passos e isso criar logo umas areias movediças. Pois o castelo até pode ficar grande, mas há aquelas areias movediças por baixo. A manipulação, um pouco de controle, muita comparação, de estar a analisar, estar a ver o que é que os outros estão a fazer, como é que eu posso integrar, melhorar. Então, isso está por trás. E eu diria que os dons que se escondem por trás da minha sombra é esta capacidade de ver o sistema completo. Ou seja, com o meu medo eu consigo ver o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, onde é que as coisas podem melhorar, podem evoluir, precisam de ser vitalizadas. Então noto que estes dons de saber falar, de saber trazer diferentes linguagens às pessoas, esta manipulação e sedução de espaços, a criar colaborações, o weaving, que também consigo fazer, vem também muito deste querer segurança, ter uma grande Gil, rede. podes falar um pouco do compromisso, de como é que o compromisso ou a não compromisso tem a ver com a sombra e
o que é que isso cria e como é que isso é um dom? Como é que isso depois informa qualquer coisa que é importante para a equipa e para o sistema? Sim, do compromisso, é que aquilo que noto quando a minha sombra está muito presente, ela gosta de criar aquela ideia espampanante, o atrair, o vitalizar, muita questão do vitalizar com o potencial, e a partir do momento em que isso é feito, há energia no sistema e há uma parte minha que é, ok, já está feito, o meu trabalho já está feito, mesmo havendo necessidade depois que essa energia aterre, enraize, de uma forma a que os próximos passos e a viabilização do processo continue. Portanto, eu noto que o meu não compromisso muitas vezes retira energia ao projeto e, ao mesmo tempo, o dom que está por trás é o facto de não estar preso a nada. Espera. E também, no contexto desse compromisso, tu não fazes isso só com um. Tu estás a fazer isso ao mesmo tempo com vários. Sim, ou seja, noto muito esta questão do gosto de criar, gosto de iniciar, e depois não há até a clareza de que esse é só o meu papel e eu não vou continuar. Okay. Há esta questão de criar esta dependência, de manter uma ligação energética às coisas, quando aquilo que me dá mais gozo é o iniciar, é o ver o potencial e criar um campo em que as coisas se iniciem. Como é que isso, qual é o dom que está por trás disso? Quais são os dons que estão aí escondidos nisso e que quando estão a servir um princípio luz, um princípio brilhante, criam qualquer coisa? É o facto de conseguir não estar dentro das caixas, nunca estar dentro de qualquer sistema. E isso permite-me, como não há um compromisso meu para com, eu consigo ter linguagens, perspectivas, campos de diferentes sistemas e como se fosse, consigo sempre saltar e ver outras possibilidades. Yeah. Estás sempre E a trazer isso possibilidades, abres possibilidades para os espaços, abres possibilidades para as equipas, portanto vês coisas que... sim. É aquele efeito da borboleta, não é? No open space é o efeito da borboleta, daquele perfil da borboleta, não é? Yeah. Uau. Grato, Gil. Arro. Portanto, a não linearidade, Grato. como se diz no Possibility Management. Sim. O meu E, propósito brilhante e princípios brilhantes que estou a servir, para mim o meu propósito é nutrir Gaia, regenerar Gaia e os humanos, atualizar o pensamento que temos e trazer a essência de cada um, o being de cada um expresso, totalmente expresso, integrando as suas diferentes partes e permitindo à vida, e especialmente nós, seres humanos, sermos não só parte da natureza, mas com a natureza criarmos algo vivo e whole, inteiro. Para mim é muito o que me move é ter um planeta vivo, com seres humanos, com designs que nutrem a vida. Os princípios brilhantes que sirvo é da regeneração, da evolução, da comunidade, do empoderamento e aprendizagem e também o amor, ou seja, criar estes espaços em que estamos todos juntos, em que está vivo, o espaço está vivo. São assim princípios brilhantes que eu costumo trazer, que eu sirvo. Como é que se manifesta na minha ação no mundo? É isto, criar projetos, criar comunidades, ou seja, dá um exemplo ou tenho... dois concreto. Dá um exemplo ou dois concreto, que sejam um resultado manifesto. Sim, grato, Marco. Um deles foi implementar um projeto que desenhou as várias estratégias de adaptação às alterações climáticas em Portugal e criar uma equipa altamente diversa, com mais de 40 pessoas, quase todas elas de formações diferentes, com entidades super diferentes, academia, empresas, associações, municípios, etc. E tudo aquilo funcionar durante 1 ano e meio e concretizar 26 estratégias de adaptação nesse tempo recorde, em que empoderou muitos técnicos municipais e isso aconteceu de uma forma assim, muito, muito mágica, muito viva.
também ver agora, por exemplo, como é que numa conversa com uma pessoa ao telefone e o facto de querer mesmo ouvir dessa pessoa, de repente inicia-se uma colaboração de nós os dois com esta empresa e estamos a trabalhar com os indivíduos, com uma equipa e com uma empresa para se tornar mais viva. E essa empresa tem impacto no mundo, serve comunidades e está a servir desde os indivíduos a casais dentro da equipa, à equipa estar mais viva e isso está a influenciar com quem eles trabalham. Portanto, esta capacidade de dar vida a pequenas sementes. Arroz, Gil. Grato por teres mostrado isso. A proposta para quem nos está a ouvir é, quer no da equipa, quer aqui no do individual, parar e fazer isso. Fazer aquilo que nós estivemos a fazer. Se estiverem sozinhos, fazem como nós fizemos. Se tiverem pelo menos dois, um pode falar e os outros podem fazer perguntas, como aconteceu aqui comigo e com o Gil, portanto, com esta resourcing. Portanto, descobrir mais, tornar visível mais, energizar mais. Vamos para um breve check-out, Gil? Sim, Marco. Okay, eu saio contente por esta exploração, porque permiti completar. Notei quão difícil para mim foi fazer o da equipa. Foi novo, trouxe-me medo, trouxe-me raiva andar a navegar naquele espaço, porque não sabia, porque não tinha feito, trouxe-me algo novo. E também notei como é que o meu individual está quase esta coisa do ponto que está a contaminar várias coisas. Como é que o meu individual está a contaminar as diferentes equipas e os diferentes sítios onde eu estou, em particular com esta coisa do ser pequeno, como fecha as possibilidades das equipas e dos game worlds a partir de mim. Isso está-me a trazer agora a tristeza de estar a notar isso. Foi para mim importante completar isto. E foi ouro fazer com o mesmo game world, aquele que tinha feito na parte 1 e ter feito agora neste. Então sou eu a sair com alegria por ter completado o puzzle em mim. Eu completei qualquer coisa em mim ao fazer esta sessão de hoje. Grato. Grato, Marco. Eu só pedi para tirares o share screen, Marco. Sim. Já está. E, grato, Marco. Saio daqui e sinto medo também no meu corpo, de estar a lidar com esta questão da sombra e do processo que eu estou a fazer. A minha sombra está-se a tornar muito nítida para mim e sinto medo e tristeza com o impacto que eu tenho visto que ela tem na minha vida, pessoal e profissional. E sinto medo também de a partilhar aqui. E notei a alegria, notei a vitalidade quando falei do mundo de cima e como o meu serviço ao mundo se tem manifestado. Portanto, eu também saio com isto de como gerir estas duas coisas. Estar atento ao mundo da sombra e lidar com ela e usar os dons dela sem ela estar presente e trazer a vitalidade e a viabilidade e este impulso que o mundo de cima em mim, que é muito forte, traz. E sai assim, Marco. Grato, Gil. Até já. Já.